Boa tarde. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, acaba de ser exonerado do cargo. Alvim publicou na página oficial da secretaria um vídeo em que há uma referência a um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Logo depois da publicação, os presidentes do Senado e da Câmara já pediam o afastamento imediato de Alvim. E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, repudiou a fala. Para Toffoli, o vídeo é uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. Na nota em que comunica o afastamento, o presidente Jair Bolsonaro classificou o pronunciamento de Alvim como infeliz e reiterou o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas. E ainda, a cervejaria Baker entrega para a Justiça um vídeo com suposto indício de sabotagem à linha de produção. 14 pessoas estão internadas em estado grave. O líder supremo do Irã pede união ao povo iraniano e ataca os Estados Unidos. E os protestos contra as mudanças climáticas antes do início do Fórum Econômico de Davos. O Jornal Hoje está começando. Foi demitido agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim. A permanência dele no cargo foi imediatamente questionada depois que foi publicado um vídeo dele com referências nazistas. A gente vai direto a Brasília, então, conversar com a repórter Délis Ortiz, que está no Palácio do Planalto. Délis, boa tarde. Em nota, o presidente disse que era algo muito injustificável e eu queria saber o que mais ele disse. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A confirmação da exoneração saiu agora há pouco. Assim, quase que ao mesmo tempo também, saiu uma nota do presidente, que você já se referiu a ela, dizendo: comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum. Quem assina a nota é o presidente Jair Bolsonaro, que é raro, porque normalmente notas dessa natureza são assinadas, são publicadas pela Secretaria de Comunicação aqui da Presidência da República. Ou seja, o próprio presidente assina essa declaração. Bom, essa demissão de Alvim veio logo depois de fortes reações do Judiciário, do Legislativo e da sociedade contra o vídeo que foi divulgado ontem pelo secretário de Cultura, Roberto Alvim, com frases semelhantes à de um ministro nazista. Mais informações sobre a demissão do secretário de Cultura e toda essa polêmica no fim do jornal, durante o jornal ainda, né, Maju? É isso mesmo, Délis. Obrigada pelas primeiras informações com a nota do presidente Jair Bolsonaro sobre a exoneração de Roberto Alvim. E agora a gente vai falar sobre autoridades da área de saúde de Minas Gerais disseram hoje que é crítico o estado de saúde das 14 pessoas que estão internadas com suspeita de contaminação pelaquela substância tóxica encontrada em cervejas da fabricante Baker. Outras 4 pessoas morreram. A empresa entregou à justiça um vídeo com um suposto indício de sabotagem. Autoridades de saúde de Minas Gerais falaram sobre as vítimas da intoxicação numa entrevista coletiva hoje de manhã. A possibilidade de óbito, a equipe de saúde dos municípios e do estado está acompanhando a evolução clínica de todos eles. 4 pessoas já morreram depois de apresentar quadro de insuficiência renal grave e comprometimento neurológico. As autoridades de saúde mudaram o protocolo para a identificação dos casos. Já não é mais a síndrome nefroneural, e sim um protocolo para a conduta, de como conduzir, como manejar esses pacientes com intoxicação, com suspeita de intoxicação por dietileno-glicol. Existe um antídoto para o dietileno-glicol. A orientação agora é que todas as pessoas que moram ou estiveram em Belo Horizonte e beberam cervejas da marca Baker desde outubro do ano passado e em seguida tiveram algum sintoma gastrointestinal devem procurar o sistema de saúde. Esse paciente, ele pode fazer, e muitas vezes deve fazer uma avaliação médica para fazer uma avaliação da função renal. E se essa função renal estiver alterada,
ele vai entrar como um quadro suspeito. O Ministério da Agricultura identificou 21 lotes de cerveja contaminados pelas substâncias tóxicas monoetileno glicol e dietileno glicol de 8 marcas produzidas pela Baker. Além da Belo Horizontina e da Capixaba, que já tinham sido identificadas, também há contaminação nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Baker Pilsen, Brown e Baker D2. A cervejaria continua fechada pelo Ministério da Agricultura, mas a Baker apresentou um vídeo à Justiça com um suposto indício de sabotagem nos barris de monoetileno glicol, substância usada pela empresa no processo de resfriamento durante a produção da cerveja. E a empresa conseguiu na Justiça a permissão para envasar algumas bebidas que estão nos tanques não lacrados. Mesmo assim, a venda de qualquer produto da Baker segue proibida até o fim das investigações. A Polícia Civil e a Força Tarefa, que investigam o caso, querem saber como o monoetileno e o dietileno glicol foram parar na água usada na produção da cerveja. Ontem, a polícia fez busca e apreensão em uma distribuidora que fornece o monoetileno glicol para a Baker. Foram recolhidas amostras dos produtos e documentos. São produtos que envolvem toda a cadeia investigativa, da contaminação inclusive. Ex-funcionários da cervejaria também foram ouvidos. A gente entrou em contato com a Baker, mas a empresa ainda não se pronunciou hoje, né? Ontem, ela enviou uma nota em que diz que conta com uma equipe especializada para prestar assistência aos pacientes e aos familiares dos pacientes. A Baker afirmou ainda que está colaborando com as autoridades e verificando seus processos para contribuir com as investigações e ter respostas o quanto antes. Chegou hoje ao Rio de Janeiro parte do equipamento que vai ser usado lá no tratamento da água, né? Você tem acompanhado aqui no jornal hoje que a água que sai das torneiras por lá está com cheiro, com gostos ruins. E isso, já faz 2 semanas, mas esse equipamento que começou a chegar ainda só deve estar pronto e funcionando lá para a semana que vem. Enquanto isso, fabricantes de água mineral não dão conta da procura e os supermercados estão atrás de fornecedores em outros estados. Dezenas de caminhões amanheceram estacionados no pátio dessa fábrica fornecedora de água mineral, na região metropolitana do Rio. A espera é por galões para abastecer o comércio na capital. A gente está tentando atender a carteira de clientes que a gente já tem, tentando garantir o atendimento desses. Agora, clientes novos, infelizmente, a gente não está podendo abrir agora. Nas estradas, cruzamos com diversos caminhões carregados de água mineral. Não dá nem como descarregar no galpão. Do caminhão mesmo a gente já vai passando para os clientes. A procura por água mineral aumentou tanto que até mesmo os grandes supermercados têm ficado com o estoque zerado de garrafas. Nesse aqui, o produto desapareceu das prateleiras. A gente só encontra à venda água com gás. E algumas redes já começaram, inclusive, a cadastrar novos fornecedores de outros estados para evitar o desabastecimento. A Miriam bem que tentou hoje de manhã no supermercado, mas... Não tem, só tem água com gás. Criança não bebe água com gás, não tem condição. O gerente pegou as últimas que achou no estoque, 8 garrafinhas. Vou ter que dar uma procuradinha aqui do lado para ver se eu consigo, isso aqui não adianta. A procura pelas garrafas aumentou de 2 semanas para cá. As casas abastecidas pela estação de tratamento do Guandu passaram a receber água com gosto e cheiro de terra. Essa estação atende 9 milhões de moradores do Rio e da Baixada Fluminense. A qualidade dela não está boa, a gente não está arriscando em ingerir essa água. A causa do problema é a geosmina, uma substância produzida por algas em ambiente onde há material orgânico, como esgoto. A SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos do Rio, disse que a geosmina não faz mal à saúde, mas encomendou o carvão ativado para combater a substância no processo de tratamento. A medida foi anunciada na sexta-feira passada. Hoje, uma semana depois, a primeira parte do equipamento que vai espalhar o carvão na água chegou à estação de tratamento. Veio de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A segunda parte chega amanhã e a última no domingo. O carvão ativado foi comprado do Paraná e saiu de Guarapuava no fim da manhã. A Polícia Civil investiga se houve algum tipo de sabotagem na estação do Rio Guandu. 3 funcionários da SEDAI foram hoje à Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados
para prestar depoimento. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, determinou o afastamento imediato do diretor de saneamento e operação da SEDAI, que é o Marcos Chimelli. A decisão foi tomada numa reunião com a cúpula da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E o podcast O Assunto de hoje fala justamente desse problema na água que sai das torneiras do Rio de Janeiro. A Renata Lopretti conversa com o repórter Ari Peixoto, que acompanha esse caso desde o começo, e também com o biólogo Francisco Esteves, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora a gente mostra um sofrimento duplo para brasileiros com câncer e que precisam de radioterapia, né? Lidar com a doença, que já é difícil, e com a demora no atendimento. Eles estão sofrendo nas filas do SUS porque faltam as máquinas para fazer o tratamento. O Jornal Hoje mostra agora a situação no Maranhão e no Rio de Janeiro. São depoimentos dramáticos de quem está com a vida em risco, mas não pode confiar na saúde pública. A reportagem é de Alex Barbosa. O Miguel descobriu um câncer agressivo no nariz em abril do ano passado e até hoje espera pela radioterapia. Está agendado para 11 meses de espera. Ele fica tenso, medo, metástase, mas eu fico convencendo ele que tem que esperar mesmo. A radioterapia é uma parte essencial no tratamento da maioria dos casos de câncer, mas a fila no Maranhão para começar o tratamento tem 1.200 pessoas que chegam a esperar até um ano, apesar de uma lei federal determinar um prazo máximo de 60 dias. O Maranhão tem apenas 3 equipamentos de radioterapia, 2 na capital e 1 no interior. No único hospital de São Luís conveniado com o SUS para oferecer o serviço de radioterapia, há atualmente 2 equipamentos em uso. O mais velho, com 30 anos, e o mais moderno, com 15 anos. É esse aqui, ó. Ele é usado todos os dias, 18 horas, sem parar. E o resultado, muitas vezes, é esse. O equipamento não resiste e quebra. Aí tem que chamar manutenção, o que aumenta o tempo de espera dos pacientes. Este hospital particular está oferecendo até parcelamento no cartão de crédito para quem precisa de radioterapia e não pode esperar na fila do SUS. Este homem parcelou o tratamento de R$32 mil em 6 vezes no cartão. Constrangido porque ainda não sabe como vai pagar a dívida, ele evita mostrar o rosto. O paciente está vendendo o carro e pedindo dinheiro para parentes e amigos. Não posso esperar, eu tô com muita dor. Mas tem que esperar, que não tem vaga. O último levantamento do Ministério da Saúde de 2018 diz que há 295 equipamentos de radioterapia para atender ao SUS em todo o país. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma máquina para cada grupo de 300 mil habitantes. No caso do Brasil, isso representa 697, mais que o dobro. O estudo mostra a situação em cada estado. Tocantins com 1, Rondônia e Piauí com 2 são os que têm menos. Do outro lado da lista, Minas Gerais com 38 e São Paulo com 80 são os estados que têm mais máquinas de radioterapia. No estado do Rio de Janeiro, são 20 máquinas. Pacientes do Hospital Universitário Pedro Ernesto estão com tratamento interrompido pelo mesmo motivo. Há uma semana, nossa equipe encontrou o seu Marcos e o seu Jovino, um com câncer na garganta, outro na próstata. Os dois sem nenhuma esperança. No começo, ele tivesse me dito, você está com câncer, mas eu não tenho nada o que fazer, eu me preparo para morrer. Mas eles têm o equipamento, eles têm tudo, só que não funciona. Se não resolver, o que eu posso esperar é da morte mesmo, para morrer, porque não, dinheiro eu não tenho. Isso aí não tem respeito com ninguém, o negócio aí é... Se respeito for isso, eu não conheço o que é respeito. O que é respeito, né? Olha, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro, disse que o defeito do equipamento de radioterapia está sendo resolvido com a troca de uma peça e que o funcionamento deve se normalizar na próxima terça-feira. Agora, a informação do Maranhão, né? O hospital que a gente mostrou recebe ajuda de voluntários, também do governo federal e do governo estadual. A Secretaria de Saúde do Maranhão informou que colocou à disposição do hospital R$4 milhões para a compra de um equipamento de radioterapia, mas que o funcionamento ainda depende da autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Ministério disse que recebeu as informações necessárias, verificou as condições de instalação e segurança e liberou o equipamento para a operação imediata. Já o Ministério da Saúde disse que problemas como o que a gente viu no Maranhão, em que a espera chega a 1 ano, são localizados e que, no geral, o atendimento ocorre dentro do prazo previsto em lei, que é de 2 meses. O Ministério afirmou também que o número de equipamentos está aumentando com um plano de expansão.
este projeto, que se iniciou em 2014 com 80 equipamentos, né, com suas respectivas obras, seja de ampliação ou de criação, expandiu para 100 equipamentos. Então, certamente, dependendo das condições locais gerenciais dos hospitais, o projeto anda mais rápido ou menos rápido, mas ele não parou desde 2017. Nós já implantamos 21 novos serviços ou ampliamos 21 novos serviços e com a tendência que se acelere. Olha só, vamos falar de chuva, porque um temporal pegou de surpresa os moradores de Pirenópolis, lá em Goiás. Essa cidade é patrimônio histórico nacional e o repórter Fábio Castro tem as informações. Fábio, boa tarde. Tem gente que ficou machucada com essa chuvarada por aí? Boa tarde, Maju. Isso mesmo, viu? Essas pessoas, elas estavam na praça principal da cidade, numa festa religiosa, quando o temporal começou. Pirenópolis fica a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. E o vento arrastou as tendas que estavam montadas, como vocês podem ver nessas imagens impressionantes, e acabou atingindo os fiéis e pessoas que passavam ali pelo local. 8 foram levadas para o hospital do município e uma das vítimas continua internada. Parte da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, que é patrimônio histórico nacional desde 1941 e que estava organizando essa festa, foi destelhada pela ventania. E assim como a igreja, várias casas também foram destelhadas. Mais de 50 árvores caíram, segundo o Corpo de Bombeiros. Essa chuva começou ontem no final do dia e durou cerca de 15 minutos, viu? O Corpo de Bombeiros continua na cidade, removendo essas árvores que caíram e também em alerta por conta aí do perigo de novos temporais, viu, Maju? Obrigada, Fábio. Só 15 minutos de chuva. Eu vou falar agora sobre chuva lá também em Belo Horizonte. Chuva forte que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte, né, durante a noite. Aí provocou 2 deslizamentos de terra hoje de manhã. Essa pedra aqui enorme se soltou do barranco, foi parar no meio da pista da estrada que liga Belo Horizonte a Nova Lima. A pedra atingiu um ônibus que passava na hora. 4 passageiros tiveram ferimentos leves. O motorista não se feriu, não. O trecho ainda está interditado porque, além de rebocar o ônibus, foi preciso tirar a pedra, né? Tem que tirar essa pedra, o que só deve acontecer até o fim do dia. Em outra rodovia que liga Belo Horizonte a Ibirité, parte de um barranco também cedeu, interditando parcialmente o trânsito. Nesse caso, felizmente, ninguém se feriu. A gente vai falar do tempo com a Eliana Marques, né, para saber se vem mais temporal hoje e onde, Eliana. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Bom, hoje a pior condição para chuva está no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E ontem eu falei desse risco, Maju. Falou também da chuva aqui em São Paulo, que chegou com tudo. Também foi uma chuva rápida, mas que causou muito problema, né? Exatamente. Hoje aqui em São Paulo a chuva já perde força. Ainda tem risco de alagamento, também de deslizamento de terra, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O risco está moderado aqui no sul de Minas, na Zona da Mata, no norte da região Nordeste e mais alto nas áreas em laranja, que pegam o litoral de São Paulo, o Vale do Paraíba e também o Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na região serrana, e em Duque de Caxias, os rios Quitandinha e Capivari transbordaram. E em São João de Meriti, o rio Pavuna subiu e atingiu o nível de alerta. E a capital com a previsão de mais chuva hoje é o Rio de Janeiro. Imagens ao vivo de lá com chuva agora, ó. E a temperatura cai 10 graus em relação a ontem. Máxima só de 28. Ontem fez 38 graus. Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém e São Luís também tem previsão de bastante chuva hoje. Teresina e Fortaleza também. Já Brasília, Goiânia e Rio Branco estão aqui porque não se descartam pancadas de chuva fortes também. E São Paulo está num dia frio, em pleno verão, com o céu encoberto e também a chuva. Olha, a máxima prevista é de 22 graus à noite, sensação chegando aos 12 graus em alguns bairros por causa do vento. 12 graus em pleno mês de janeiro, você tinha anunciado também esse frio. Quero saber, tem alguma outra capital que pode ter um dia frio? Tem sim, Curitiba, olha, também está com um dia cinzento. Vamos para lá, imagens ao vivo da região do Jardim Botânico, dia de garoa em Curitiba e máxima de 20 graus. No litoral gaúcho e catarinense, risco de ressaca. Esse aviso vale até
amanhã, sábado, e no litoral paulista e também fluminense, mar agitado aí até domingo, Maju. Você falou de frio, de chuva forte, eu quero saber de sol em tempo integral. Onde vai ter isso? Olha, 3 areazinhas, uma tá lá em cima, lá em Roraima. A outra vai do Rio Grande do Sul, avança aqui pela região sul até Bauru, ali no interior de São Paulo. E também temos essa aqui, do norte do Espírito Santo, passando pelo norte de Minas, pegando também uma parte da região nordeste. E quem está ali no meio com sol é Salvador. Eu termino o Mapa Tempo de hoje com imagens ao vivo de Salvador. Tem sol, calor de até 33 graus hoje por lá. Amanhã tempo firme também na capital baiana. Domingo pode ter uma chuva, mas é rápido e passageira, Maju. Delícia, salve Salvador. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana. Para você também, até segunda-feira. Até. E olha, hoje é sexta-feira, dia de manifestações contra as mudanças climáticas pelo mundo, né? A ativista Greta Thunberg protestou hoje na Suíça e eu vou conversar com a Bianca Rottier lá em Zurique, que essa participação da Greta já está avisando, é uma prévia do que vem pela frente no Fórum Econômico de Davos, né, Bianca? Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Greta Thunberg mandou um recado muito claro nesse sentido. A jovem ativista sueca se comprometeu a levar a mensagem dos manifestantes ao Fórum Econômico Mundial. De acordo com os organizadores, o protesto reuniu 15 mil pessoas. Segundo a polícia, foram 10 mil. Gente de toda a Suíça que se reuniu em Lausanne. Os jovens eram maioria, mas todas as gerações estavam presentes. Faixas e cartazes em diferentes idiomas enviaram mensagens como "Não há dois planetas como esse", "Eu tenho um sonho verde" e "Pare o capitalismo". Greta lembrou que os protestos Sextas-feiras pelo Futuro chegaram à semana de número 74. Disse que já é bastante, mas ao mesmo tempo apenas o começo. Na terça-feira, em Davos, a adolescente vai estar em 2 painéis sobre o clima e um jantar com jovens influenciadores. Vai ser a segunda participação de Greta no Fórum Econômico Mundial, mas desta vez ela chega aos Alpes suíços como um dos nomes mais aguardados. O fundador do evento promete promover discussões sobre o capitalismo, levando em conta o que ele chamou de efeito Greta Thunberg. Ou seja, Maju estimulando as empresas a entenderem que precisam se tornar mais sustentáveis. Pois é, Bianca, lembrando aqui o que você trouxe para a gente essa semana, né, que as mudanças climáticas são o maior risco global, foi o que disse um relatório aí prévio do Fórum de Davos, né? Obrigada, Bianca. Agora, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, fez o sermão hoje durante as orações dessa sexta-feira em Teherã e foi a primeira vez desde 2012 que o Ayatollah participa da celebração, que é uma das mais importantes do islamismo. Khamenei pediu a união ao povo iraniano e também não poupou críticas aos americanos. A gente vai para Nova York conversar com o Felipe Santana, que acompanha aí essa troca de farpas entre iranianos e americanos já há um bom tempo, né? Desde o começo do ano. Felipe, boa tarde. Oi, tudo bem, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essas aparições do líder supremo do Irã são muito raras. A última foi quando os protestos da Primavera Árabe chegaram ao Irã faz 8 anos, em 2012. Agora, o Ayatollah Ali Khamenei falou na Mesquita Central de Teherã e disse que os Estados Unidos mostraram sua natureza terrorista quando mataram o general iraniano Qassem Soleimani. O Ayatollah defendeu que o Irã teve apoio divino quando respondeu à morte do general atacando as bases militares no Iraque usadas pelos americanos. Segundo ele, o ataque foi um tapa na cara dos Estados Unidos, um golpe na imagem americana como um superpoder. Ele também chamou o presidente Donald Trump de palhaço que finge estar preocupado com os iranianos para depois enfiar uma faca envenenada em suas costas. Disse também que não se pode confiar nos países europeus, que essa semana acusaram formalmente o Irã de desrespeitar o acordo nuclear. O Departamento de Estado americano respondeu, dizendo que quanto mais o Irã ameaça o mundo, mais isolado fica, Maju. Agora, Felipe, seguinte, o presidente Trump disse que ninguém tinha ficado ferido, né, no ataque iraniano às bases lá no Iraque, mas hoje essa história deu uma mudada. Isso, o Comando Central Militar dos Estados Unidos
Disse hoje que ninguém foi morto realmente nesses ataques, mas que 11 militares foram levados para o hospital com concussões. São lesões cerebrais que não são aparentes, causadas ou por uma pancada na cabeça ou uma agitação violenta do corpo, provavelmente quando os mísseis caíram. A gente vê isso muito em jogadores de futebol americano. Esses soldados foram levados para exames em bases americanas, no Kuwait e na Alemanha, e vão voltar ao serviço assim que forem liberados pelos médicos. Maju. É isso, Felipe. Obrigada e até mais. E ainda hoje, os preparativos para as comemorações do Ano Novo Lunar na China. E a seguir, a exoneração do secretário de Cultura, Roberto Alvim, e as reações ao vídeo em que Alvim faz uma referência a um discurso nazista. Até já. Está de volta e vai direto a Brasília para falar sobre a demissão do secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim. Délis Ortiz está aqui conosco de novo. O presidente Jair Bolsonaro, Délis, considerou insustentável, a permanência de Alvim diante da repercussão muito negativa do vídeo dele com essa referência nazista. Isso mesmo, Maju. Ele considerou que foi um pronunciamento infeliz e, por causa desse pronunciamento, ficou insustentável a permanência do secretário. O presidente também repudiou ideologias totalitárias e genocidas. E depois, numa rede social, Jair Bolsonaro complementou usando duas expressões que não estão na nota: nazismo e comunismo. O presidente também se dirigiu à comunidade judaica, que especialmente dá apoio a ele, dizendo que dá apoio a posicionamento deles, que foi exatamente contrário a esse pronunciamento do secretário. Mais cedo, e pesou bastante nessa decisão do presidente de exonerar o secretário, um telefonema do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é judeu, repudiando esse pronunciamento e pedindo a demissão imediata do secretário. Teve um peso enorme. Vamos ver o que levou realmente a essa demissão, os detalhes na reportagem. Ainda ontem, Roberto Alvim estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão ao vivo na internet. Pouco tempo depois, o vídeo em que o secretário cita frases parecidas com a de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista, foi publicado nas redes sociais e no site da Secretaria Especial de Cultura. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Segundo uma biografia do ministro nazista, num discurso em 1933, Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Hoje, Roberto Alvim disse que o uso da frase do nazista foi uma coincidência retórica e que não citou ninguém, mas disse que a frase em si é perfeita. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Alvim disse que encontrou a frase na internet. Goebbels preconizava uma ideia de uma arte nacional, uma arte nacionalista? Sim. Eu também preconizo essa ideia, Outros intelectuais absolutamente incríveis também preconizam essa ideia, Daí a estender a associação para extermínio de pessoas em campos de concentração é uma coisa muito forçada. Alvim ainda buscou relativizar o genocídio nazista. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental não pode ser cúmplice ou simpática a um regime que exterminou pessoas, um regime absolutamente genocida. Um regime tão genocida quanto todos os regimes de esquerda ao longo do século XX, como o regime de Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, entre outros, evidentemente que a minha repugnância é visceral a qualquer associação com esse ideário nazista. Mesmo insistindo que as semelhanças do discurso foram mera coincidência, o secretário usou música de fundo que também reforça a estética nazista. A fala de Alvim sobre a valorização da arte brasileira é acompanhada por uma música de Richard Wagner, compositor alemão que inspirou e foi usado pelo regime de Hitler e Goebbels.
A escolha de Lohengrin, do Richard Wagner, foi uma escolha minha. Lohengrin é a última ópera escrita pelo Wagner. É uma ópera que resulta da conversão dele ao cristianismo. É uma ópera absolutamente transcendental que nos revela a face de Deus desde o seu primeiro acorde. Agora, se gostar de Wagner e ouvir Lohengrin, a ópera justamente na qual Wagner se converte ao cristianismo, é se associar ao nazismo, eu só posso entender isso como ou uma má intencionalidade ou um analfabetismo funcional. O vídeo causou reação imediata e enérgica, e não só entre opositores do governo. Políticos, intelectuais, artistas e instituições se manifestaram contra o vídeo publicado por Roberto Alvim. Muitos cobraram a demissão do secretário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura. É uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em uma rede social que o secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo. É totalmente inadmissível, nos tempos atuais, termos representantes com esse tipo de pensamento. E pior ainda, que se valha do cargo que eventualmente ocupa para explicitar simpatia pela ideologia nazista. O ministro Gilmar Mendes disse que a riqueza da manifestação cultural repele o dirigismo autoritário nacionalista. A arte é, na sua essência, transformadora e transgressora. O que faz do Brasil um país grandioso é a força da sua cultura, fruto de um povo profundamente miscigenado e diversificado. A Confederação Israelita do Brasil chamou de um sinal assustador da visão de cultura que deve ser combatida e contida, e acrescentou que uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente. A Embaixada da Alemanha no Brasil também se pronunciou. Em nota, afirmou que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã. Trouxe sofrimento infinito à humanidade. Diz que a Alemanha mantém sua responsabilidade e conclui dizendo que se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo. O MDB classifica como infame copia e cola da propaganda nazista. E agora a gente mostra para você quem foi Paul Joseph Goebbels, que é o autor da frase que está sendo comparada ao que foi dito no vídeo de Roberto Alvim. Ele foi ministro da propaganda do nazismo, um dos primeiros regimes totalitários a usar a cultura como instrumento para impor seus objetivos. Joseph Goebbels era considerado o braço direito de Adolf Hitler. Comandava a estratégia de comunicação que tentou justificar o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo do regime nazista, entre 1933 e 1945, ele acabou com a imprensa livre e passou a controlar a informação na Alemanha, disseminando os ideais nazistas, inclusive o antissemitismo. O cinema foi um dos principais instrumentos de propaganda dele. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. A frase de Goebbels, repetida por Roberto Alvim, foi dita em um pronunciamento para diretores de teatro. O discurso foi feito pelo ministro da propaganda de Hitler no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, que fazia parte da estratégia do Ministério da Propaganda de Goebbels. Esse dia é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. E hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Se matou junto com sua mulher depois de envenenar seus 6 filhos. Historiadores chamam a atenção para o fato de que Joseph Goebbels exercia um papel central no regime nazista. Sua atuação, usando a cultura, foi considerada fundamental para que Hitler conseguisse a adesão da sociedade alemã ao seu projeto de poder. O nazismo vai disseminar para a população da Alemanha os valores que lhe interessavam, o conjunto de crenças que todo o país deveria colocar em prática. Esse é o papel
de Goebbels, comprovando que todo e qualquer regime autoritário, qualquer regime totalitário, não admite uma arte livre. Ele precisa de uma arte colocada a seu serviço, portanto, colocada à disposição desse projeto de poder autoritário. Olha, jornais de vários países do mundo repercutiram a notícia do vídeo postado aí pelo secretário de Cultura. O jornal britânico The Guardian noticiou: o secretário de Cultura do Brasil é demitido após parafrasear, na verdade, o nazista Goebbels. O jornal americano The New York Times também deu a notícia. A manchete foi: principal funcionário da cultura do Brasil é demitido por discursar evocando propaganda nazista. O jornal alemão Der Spiegel também comentou: a estética do vídeo do secretário brasileiro, o tom da palestra e a música de fundo também lembraram aos brasileiros a propaganda nazista. A gente volta a Brasília com Délis Ortiz. Délis, agora o ex-secretário nacional de Cultura. Quero saber se ele já se pronunciou depois aí do afastamento da demissão. Não, para falar a verdade, Maju, ele passou o dia dando entrevista, falando, tentando se retratar ou se explicar. Depois da demissão mesmo, não falou mais nada. Pouco antes dessa decisão aqui do Planalto, ele chegou a postar numa rede social que estava botando o cargo à disposição. E é exatamente assim que deve sair no texto do ato de demissão dele, exoneração a pedido. E a expectativa é de que esse ato seja publicado numa edição extra do Diário Oficial a qualquer momento. Maju. Obrigada, Délis. E agora eu converso com a Andréa Sadi sobre esse assunto também, porque a gente viu aqui toda essa repercussão, as fortes reações no governo, no judiciário, em torno do vídeo do Roberto Alvim. E eu quero saber se a Andréa Sadi tem mais informações com quem ela conversou durante essa manhã. Oi, Andréa, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu conversei hoje mais cedo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu perguntei se ele podia se manifestar a respeito dessa declaração de Roberto Alvim, Maju. O que ele disse, abre aspas, eu vou ler aqui: a liberdade de expressão deve ser relativizada somente neste contexto, quando se revela a promoção de doutrinas nazi-fascistas que importam na destruição da própria democracia, fecha aspas. Augusto Aras vai se encontrar hoje à tarde com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Aras me disse que vai tratar dessa questão também de Alvim com o ministro da Casa Civil. Maju, para jogar um pouco para frente, eu perguntei agora há pouco ao porta-voz da presidência, o Rego Barros, e também ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quem vai para a vaga de Roberto Alvim. Eles me disseram desconhecer essa informação. O Palácio do Planalto ainda não tem, então, essa definição. Nos bastidores, alguns assessores de Alvim, com quem eu conversei hoje mais cedo, eles estão aguardando essa decisão. Eles querem saber quem vai para a vaga de Alvim, e também tem uma informação de bastidor que eles querem saber o seguinte: se a Secretaria de Cultura vai permanecer no Ministério do Turismo, porque foi transferido para a pasta que hoje é comandada pelo Marcelo Álvaro Antônio em novembro do ano passado, exatamente quando o Roberto Alvim assumiu a pasta da Cultura, porque o ministro Osmar Terra, que é o titular do Ministério da Cidadania, não concordava com a postura de Alvim. Então, também tem essa discussão rolando nos bastidores. Vamos aguardar para saber qual vai ser o futuro da pasta. É isso aí, Andréa Sadi falando do Rio de Janeiro, trazendo informações ainda para saber ainda a dúvida de quem ocupará o cargo de Roberto Alvim. E a seguir, saíram as notas do Enem 2019 e os preparativos para as comemorações do Ano Novo Lunar na China. E a vaquinha para que o relógio mais famoso do mundo volte a badalar no anúncio do Brexit. Até já! Saíram as notas do Enem, né? As notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 foram divulgadas hoje. E é com essa nota aí que o aluno pode se candidatar a uma vaga na universidade. A repórter Raquel Porto Alegre participou da entrevista coletiva que o ministro da Educação promoveu hoje cedo. Tem os detalhes. E aí, Raquel, conta pra gente. O pessoal foi bem na prova. Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Olha, quase 4 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem no finzinho do ano passado e agora estão tendo acesso, então, às notas que elas tiraram. O INEP, que é responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ele divulga uma média geral de cada aluno e também as notas da redação e das provas das 4 áreas do conhecimento, que são linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e também matemática. A média agora em 2019 em todas essas 4 provas, ela foi menor quando comparada à média de 2018. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele disse o seguinte, que essa queda mostra que os estudantes tiveram uma proficiência menor, mais baixa neste ano. Na redação, a nota foi maior, agora em 2019 em relação a 2018. E 53 participantes tiraram nota 1000, que é a maior de todas, e 143 mil pessoas tiraram nota 0. Isso porque ou deixaram a prova em branco, fugiram do tema, ou então também porque copiaram aquele texto motivador. Agora, com essa nota, os participantes vão poder usar esse resultado para poder participar do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que permite aí tentar uma vaga nas universidades brasileiras. As inscrições já são semana que vem, elas vão de 21 a 24 de janeiro num site novo, todo repaginado, e que agora vai poder ser aberto também pelo tablet ou pelo celular. E neste ano, Maju, são 237 mil vagas nas universidades brasileiras. Obrigada, Raquel. Então, inscrições para o SISU a partir de semana que vem. Obrigada. Olha, com a queda da taxa básica de juros, os pedidos de portabilidade de financiamento imobiliário quase dobraram nos 10 primeiros meses do ano passado, isso em relação a 2018 todinho, né? Essa portabilidade é o seguinte, é quando a pessoa que está pagando aquela parcela, o financiamento da casa própria, descobre que vale a pena mudar de banco para pagar menos. Quando o Ricardo conseguiu terminar toda a burocracia exigida para o financiamento do apartamento em 2018, nem passava pela cabeça dele voltar ao banco para falar de novo sobre o financiamento. Mas um ano depois ele voltou, dessa vez para tratar da portabilidade. Eu saí de uma taxa de 9,4 para uma taxa de 7,7 de juros ao ano. Eu consegui uma redução de aproximadamente R$1.000 por mês e uma redução excelente. E assim como o Ricardo, muita gente foi atrás de trocar o financiamento de banco para diminuir os juros do financiamento imobiliário. Nunca teve tanto pedido de portabilidade dessa linha de crédito quanto no ano passado. De menos de 1.000 pedidos em 2017, foi para mais de 5.000 em 2018 e quase 11.000 em 2019. O total de pedidos efetivados saltou de 118 para 3.203. A explicação foi a queda na taxa de juros. Há menos de 3 anos, a taxa Selic batia em mais de 14%. De lá para cá, foi caindo e terminou em 2019 em 4,5%. Clientes que contrataram financiamento nos anos passados, eles tinham taxa de até 11,47, dependendo do banco. Hoje, ele consegue migrar esse financiamento para outros bancos com taxa de 7,99, 7,7%. Às vezes, só de chegar no banco que você fez o financiamento, com a proposta de um outro banco e decidido a fazer a portabilidade, que as condições do empréstimo que você já paga melhoram de cara. Quem entende do assunto diz que a queda na taxa de juros e a disputa entre os bancos por clientes com esse crédito podem te render uma boa economia. Foi só o Danilo chegar no banco com a simulação de um concorrente para reduzir as taxas de juros. Eu tinha uma taxa de 10,5% quando a gente começou a fazer essa cotação, verificar as taxas nas outras instituições. Consegui uma redução para 8,5%, voltei a negociar e aí passou para 7,9%, que é a taxa que eu tenho hoje. Isso representa mais ou menos R$500 de diferença mensais na prestação. Essa advogada, que trabalha com assessoria imobiliária, diz que na maioria das vezes a portabilidade é um bom negócio. Mas ela alerta, o cliente tem que lembrar que é um novo financiamento, com todos os custos disso. Novo seguro, taxa de avaliação, que dependendo do banco pode chegar a mais de R$3.000, taxa de documentação, cartório. Financiamentos com prazo curto e dívida baixa, assim, em torno de 30 mil, talvez não seja tão atrativo. Ele precisa ver, somando todos esses custos, se ainda vale a pena. Mas o que a gente tem observado aqui é que em 90% dos casos é vantajoso, sim, fazer a portabilidade.
Bom negociador o Danilo, hein? De uma taxa de 10,5%, ele passou aí para 7,9%. Parabéns. Agora a gente vai para a China, porque o país vive nesses dias o maior deslocamento humano do planeta. Milhões de pessoas voltam para a cidade de origem para comemorar o Ano Novo Lunar. Os viajantes chineses lotam os aeroportos e as estações de trem. E além do Ano Novo Lunar, que vai ser comemorado no próximo sábado, né, dia 25, eles emendam o período de férias com o Festival da Primavera, que é mais um evento de festividades com a família. O Ministério dos Transportes chinês calcula que serão 3 bilhões de viagens até o dia 18 de fevereiro. Agora a gente vai para Londres, porque está rolando uma vaquinha, isso mesmo, uma vaquinha para que o relógio mais famoso do mundo volte a badalar pelo menos uma vez para marcar o Brexit, que é a separação aí do Reino Unido da União Europeia. O problema é que isso custa caro. O Marcelo Correge, lá de Londres, explica direitinho para a gente toda essa história. Correge, conta aí quem que está organizando essa vaquinha para o Brexit. Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já foram arrecadadas 226 mil libras em apenas 2 dias de campanha, num total de 500 mil necessárias. E é claro que quem está buscando esse dinheiro são os apoiadores do Brexit. Gente comum ou políticos, como o deputado conservador Mark François, que deu 1.000 libras para a causa, ou então a secretária de Negócios do Reino Unido, Andrea Leadsom, que deu apenas 10 libras, bem menos. Mas é claro, todo mundo participando e o valor vai subindo. Tudo para ver esse símbolo do Reino Unido badalar no dia 31 de janeiro. Essa festa vai custar caro e os britânicos sabem disso, por isso há tanta polêmica envolvida. O fato é que vai ser tão caro que cada uma das badaladas previstas para as 11 da noite, no dia 31 de janeiro, deve sair aproximadamente por 245 mil reais. É muito caro parar uma obra desse tamanho, como vocês podem ver nas imagens do repórter cinematográfico Paulo Pimentel. O Big Ben hoje é um verdadeiro canteiro de obras. Faz tempo que a Torre de Elizabeth não é vista assim, despida de andaimes. Para usar precisão britânica, desde 21 de agosto de 2017. Essa parte do Palácio de Westminster, Parlamento do Reino Unido, abriga o relógio mais famoso do mundo desde 1859. O turismo em Londres passa por ali. Idiomas se confundem, câmeras entram em conflito por uma imagem deste símbolo do país. Na verdade, o esforço não deveria ser para ver, mas sim para ouvir. O relógio leva a fama, só que Big Ben é o nome de um sino, o maior dos 5 dentro da torre. 13,7 toneladas que tocam em horas exatas. Em tempos de reforma, ele não tem feito muito barulho. Parou para não atrapalhar os operários. Geralmente, volta a tocar no 11 de novembro, dia do armistício, e nas celebrações de Ano Novo. Mas o partido do Brexit não quis deixar o momento pelo qual tanto brigou ficar sem trilha sonora. Com a ajuda do Partido Conservador, tentou fazer o contribuinte pagar 500 mil libras, aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais, só para ver o sino tocar às 11 da noite do dia 31 de janeiro, data oficial de saída do Reino Unido da União Europeia. O parlamento rejeitou o gasto. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson já tinha um plano para as pessoas juntarem um dinheiro e pagarem por isso, porque, segundo ele, muita gente queria apoiar. O dinheiro da vaquinha inglesa seria usado para montar uma plataforma provisória dentro da torre e instalar o mecanismo que faz os sinos tocarem. Mesmo sem dinheiro público, a volta do Big Ben no dia 31 depende de uma liberação da Comissão de Deputados e Oficiais destacados para o caso. Porque o som da prosperidade é mais caro do que qualquer um poderia imaginar. E aí, som caro, é isso mesmo. E Correge, agora eu quero saber como é que vai ficar, né? Mesmo sem as badaladas do Big Ben, a balada e a festa para comemorar a saída do Reino Unido da União Europeia está garantida? A balada está garantida, porque o líder do partido do Brexit, o Nigel Farage, figura mais importante desse partido, já conseguiu uma liberação com o prefeito de Londres, Sadiq Khan, para conseguir fazer uma festa ali à beira do rio Tâmisa, com direito a fogos de artifício, ingressos à venda, previsão de 12 mil pessoas
e, quem sabe, os sons do Big Ben, caso seja aprovada essa vaquinha. Se ela não for aprovada, pelo menos o sistema de som vai poder tocar de forma artificial, Maju. É isso, balada garantida. Obrigada, Marcelo Correge, direto de Londres, com o Big Ben ao fundo. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Fique agora com Se Joga.